Consigo aqui. Olá, olá, senhores. Boa noite a todos que nos seguem aí pela página Paulo Batista, São Paulo, página Paulo Batista Oficial. Hoje conosco aqui na página está o Alexandre São Black, grande guerreiro aí das manifestações da Paulista. São Black, Isso aí. fala pra galera aí. Boa noite a todos. Eu ia falar bom dia, né? Que eu faço um programa de manhã, né? Boa noite a todos aí. É uma honra estar aqui conversando com você, Paulo Batista. Que, aliás, hoje eu falei, né? Não, ele é o raio desprivatizador, né? Aí depois que caiu na minha cabeça, eu falei, não, é raio privatizador. Na verdade, eu fiz confusão com o raio, com a caneta desesquematizadora. Eu queria falar raio desestatizador. Aí misturou tudo, mas uma grande honra. A gente se conhece, pô, há muito tempo, né? Temos amigos muito legais em comum. E eu agradeço aqui estar na sua Imagina, página. eu que agradeço. Para quem me segue e não conhece o Alexandre ainda, embora é mais fácil conhecer o Alexandre do que me conhecer. Ele está muito mais tempo do que eu nessa caminhada. Alexandre esteve auxiliando no início das manifestações em 2013 e em 2014. Esteve não só participando do evento na rua, literalmente, mas auxiliando na organização e pensando na articulação de como elas deveriam se desenvolver e como a situação deveria ser tratada. Alexandre, que é comunicador, trabalha na rádio, faz aí a participação dele em vários meios de comunicação e, de uma forma aguerrida, tem defendido a direita e o posicionamento da direita no Brasil. Tem uma longa experiência com o Legislativo Nacional. Eu lembro que o Alexandre contou uma história há um tempo atrás, que quando ele era bem jovenzinho, já entrava dentro da Assembleia do Estado, já tinha todo um bom trânsito no meio dos deputados estaduais e federais. Conta pra gente um pouco, Alexandre, sobre esse trânsito, sobre essa tua experiência aí desde cedo, próximo da política. Seguinte, desde muito cedo, né? Meus pais mexiam com política, tal. Principalmente minha mãe, ela mexia com política, né? E a gente ia lá quando tinha algum evento na Assembleia Legislativa, né? A gente era sempre convidado para ir lá. Meus pais eram amigos da deputada Teodosina Ribeiro, né? Que foi a primeira deputada negra por São Paulo, deputada estadual. Verdade. Isso. E também eram amigos do deputado Adalberto Camargo, também foi o primeiro deputado negro federal pelo estado de São Paulo, né? Ele se manteve na direita, né? A deputada Teodosina ia para um lado para o outro. Até pouco tempo atrás, ela faleceu também agora, há pouco tempo, né? Mas até pouco tempo atrás, quando eu falei com ela, ela falou, não, mas eu sempre fui do MDB e tal. Eu falei, nossa, ela veio falar isso para mim. Ela era da Arena, né? Ela era malufista e tal. E aí eu brincava lá, sempre fui da política. Eu ouvi, né, pequeno, o pessoal da Assembleia lá em casa, quando teve uma reunião uma vez, falando que sindicalistas, que todo aquele pessoal, eles iam formar um partido, né? E que o partido foi formado em fevereiro de 80. Isso, o PT. Né? Isso, então ó, vai vendo quanto tempo, né? Eu já tenho 50 anos, e então eu vi isso daí lá em 80, um pouco antes de 80, falando, e eles vão fazer um partido e tal. E desde aquela época, quando falavam isso, eu já ficava meio credo, o que é essa gente, né? Quando aparecia o Lula, achava uma figura abominável. E eu acho até hoje. Nunca gostei dessa coisa assim, mas enfim, foi mais ou menos isso. Aí ficava brincando lá. Teve uma vez que a gente estava, eu e meu irmão, correndo, aprontando lá, e um segurança veio e deu esporro na gente, né? A gente saiu, isso aqui, tal, tal. E ele acabou tomando esporro. Não deveria, né? Porque a gente estava aprontando. Sim. E tinha um, como se diz, um lustre muito grande. Sumiram com aquele lustre. Que Aonde? pegava todo Na entrada ali da Lesp, da pela Leste. funcionamento? Eu não lembro por onde que entrava lá, mas eu sei que tinha um lustre que era gigante. Sumiu aquele lustre, né?
E eu tava lá, pendurado, tentando puxar o lustre. Foi aí que eu tomei o esporro. Cara, eu tenho algumas histórias da Lesp também. Eu já fiz eventos na Lesp, faltou papel, eu tive que bater na porta do primeiro gabinete próximo da sala. E a sala Nossa, próxima era uma sala do pessoal. E aí eu pedi o nossa. papel e depois que me caiu a ficha de que eu estava, mas eles me serviram o papel, foram generosos, mesmo sabendo que era um evento de direita, mas atenderam Aham. ali a solicitação. Não posso E, reclamar, mas foi uma situação constrangedora, porque quando caiu a minha ficha, eu já estava no gabinete dos caras, eu já estava de frente com eles. Uma outra situação bastante gozada foi uma vez que eu fui fazer a visita a um determinado deputado colega e na entrada do saguão principal tinha vários sindicalistas brigando, fazendo um movimento, uma reivindicação. E quando eu estava passando no meio deles, um deles olhou para mim e falou: "Você é o raio privatizador, capitalista, nossa. racista". E eu olhando os caras, né? Eu não sabia se eu baixava a cabeça, se eu ficava para discutir. Aí teve uma senhorinha com bom senso, olhou para mim e falou: "Você não deveria estar aqui, mas já que você está aqui, então vai embora para a gente não brigar com você". Aí, Nossa. gentilmente, eu agradeci a oportunidade que ela estava me dando, porque eu estava em desvantagem, ia apanhar mesmo, saí ela francesa Bom, e consegui me safar dessa situação. Mas eu passei por várias situações lá na Lesp também. você nasceu de novo, né? Porque esse pessoal Nasci costuma de novo, nasci de matar, novo. cuspir para infectar as pessoas. É um povo, né, imundo. Eu fui num evento, Alexandre, e estava tendo uma manifestação com tambor, tapito, cara com pedaço de pau na mão, e sem noção, eu e o Ítalo entramos no meio da manifestação para conversar com os caras, para dialogar, para discutir. É, E fiz uma live esses dias com o Ítalo e nós estávamos lembrando disso, né? Daquela época, ou era muita coragem, ou era muita falta de noção, né? Porque era aham, eu e o Ítalo e umas 50 pessoas em volta, brigando, gritando, xingando, e nós dois lá. Na época ele não certo. tinha barba ainda, eu já tinha minha barba, né? Um barbudo e um rapazote no meio de Aham. uma galera que não estava querendo amizade. São as histórias do nosso caminhado. A minha parte mesmo na Lesp foi quando eu era pequeno, né? Então não teve, não tinha, não peguei essas tretas, né, agora de adulto. Alexandre, Só desculpa aqui que eu estou tentando sim. fazer um lance. Eu estou ouvindo o que você está falando, Sim, sim, mas sim. não, Você está tentando compartilhar nas redes aí. isso. Mas como não funcionou, eu vou deixar. Eu só vou passar pelo celular mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Não, vamos continuar. Alexandre, hoje nós temos um momento único na política brasileira. Você participou de momentos importantes, né? Onde o primeiro deputado negro representando São Paulo, a primeira deputada negra representando São Paulo, você esteve ali próximo, você viu parte da política e do posicionamento da política desenvolvida na década de 80, na década de 90. E hoje nós vivemos um momento bom para a política brasileira, um ponto fora da curva, um grupo de direita que se organiza, um presidente de direita que assume o governo e mostra serviço, e vários militantes da direita espalhados pelo Brasil, lutando diariamente contra as imposições da esquerda, contra desmandos, contra coronéis que ficaram se perpetuando por muito tempo no poder. E tudo isso sendo trabalhado e tratado por pessoas normais, pessoas parte do povo, pessoas que até ontem não tinham nenhuma expressão nas redes sociais ou no meio público. Como você enxerga esse momento novo da política brasileira? Desculpa, eu enxergo, eu fico com medo. É o seguinte, foi só a gente chegar para eles começarem a tentar nos caçar, né? Tentar não, estão nos caçando, tanto com dois S's como Sim. com C cedilha. Sim. Né? Mas eu lembro quando o presidente Bolsonaro ganhou, eu falo, começo a me emocionar, né? Aí eu fui para Paulista Um comentário, para encontrar... quem não sabe, Alexandre prestou assessoria para o Jair Bolsonaro. Para o Eduardo Bolsonaro, aí você acaba trabalhando com
com o Jair, conhece o Jair. Quem me apresentou o Jair Bolsonaro foi o Flávio, né? E o Jair me ligou em 2015, em janeiro, para conversar comigo, eu não acreditei, né? Mas quando ele ganhou, aí parecia que eu estava... Era uma outra etapa da minha vida, né? Quando a gente faz alguma coisa e a gente sente assim, nossa, daqui para frente vai mudar minha vida. E eu fiquei meio assim, zumbi com isso. E a gente viu agora, né, que nunca existiu essa pluralidade de ideias, né, que nós estamos vendo que até gente que se dizia de direita se unindo para voltar ao que era. Eles sim são os reacionários, né? Porque o reacionário é isso, é o cara que quer voltar a uma época, voltar, não é reação, né? Vou explicar, voltar àquela época em que ele se dava bem, né? O próprio João Pereira Coutinho, no livro dele, Ideias Conservadoras, logo no começo ele fala de um rei francês que tinha perdido o trono e que ficava andando pelas ruas falando 88, 88, só repetia isso, que era a época, sei lá, de quando, de 1600, 700, de 88, que se tinha um absolutismo, né? E aí ele queria que voltasse aquilo. É exatamente isso que eles estão fazendo. O momento agora, nosso, olha, juro por Deus que eu não estou acreditando que está acontecendo isso no Brasil. Depois de tanto tempo enraizada à esquerda, e desde a época dos militares, né? Os militares falaram, não, deixa eles aí nas universidades, nas escolas, né? Não vão encher o saco. Eles já estavam se preparando, né? E a gente conseguiu furar isso e colocar um presidente conservador, que, aliás, o presidente Bolsonaro vem fazendo, é exatamente, segundo o Oxshott, que eu acabei de ler o livro dele, ele está fazendo exatamente um governo conservador. Né? Porque o pessoal, quando fala, ele não está fazendo nada, tal, isso sim é ser revolucionário, né? Ou ter uma veia autoritária. Não, ele está agindo e nós estamos indo, estamos caminhando. Nós já temos um presidente conservador. Muita coisa da agenda da esquerda não vai passar. É óbvio que nós temos um STF, um Congresso que... Eu não estou dizendo que o Congresso seja de esquerda, de direita, que o Congresso não sabe bosta nenhuma, eles são os ignorantes lá. Olha, Rodrigo Maia, Alcolumbre, se o Alcolumbre souber escrever o nome dele inteiro, eu vou ficar feliz. Né? Ele sabe de politicagem, igual o Rodrigo Maia, metido a economista, né? Só faltou concluir um curso ou pelo menos estudar economia. Só faltou isso. Pois é, e ser brasileiro, né? Não, eu não sou xenófobo. Ser brasileiro. O cara é chileno. Olha, eu duvido que ele seja chileno. Para mim, ele deve ser argentino. Mas, enfim... É óbvio que a gente deu um passo, mas gigantesco, que eu estava pensando esses dias. Aí eu falei assim, gente, vamos com calma, nós já temos um presidente de direita, a esquerda está furiosa. Desde o começo do ano passado, eles já queriam dar impeachment no presidente. Em abril, ele assumiu janeiro, fevereiro, março, abril, impeachment no presidente. Quando aquele deputado federal do DEM, Kim Kataguiri, foi lá no Bial e falou, deu 5 para o presidente, nota, deu 8 para o Rodrigo Maia e disse que ele esperava ou a renúncia ou o impeachment. Qual que era o motivo? Porque o presidente Bolsonaro falou, não vou fazer, toma lá da cá. Né? Uma coisa que muita gente não sabe, Alexandre, é que dentro de uma administração, quando um gestor entra em uma instituição com vários problemas, com vários vícios, com vários entraves, a principal alteração, a principal mudança é organizar as engrenagens e cortar os excessos do centro de custo. Isso não aparece, porque não é obra física, não é tangível, mas traz como consequência benefícios. Por exemplo, isso eu posso falar porque eu vivo, respiro isso diariamente. Vou falar das 2 instituições bancárias que o país possui, né?
O Banco do Brasil já numa situação mista com a iniciativa privada e a Caixa Econômica Federal totalmente do governo federal. As duas instituições passaram por uma reparação de centro de custo, onde estruturas que eram utilizadas, por exemplo, para a superintendência, ou para a área meio, ou para a área técnica, que não precisava, que estava saliente, que estava a mais, foram cortadas para que o custo operacional dessas instituições diminuísse. Veja, uma mudança significativa que trouxe de benefício para a população brasileira lucro maior para essas instituições, trouxe para a população brasileira um fomento de atividades otimizado e a população não consegue enxergar porque não é algo tangível. Mas os números mostram. Algo que precisa ficar claro, esta pandemia demonstrou a eficácia e demonstrou toda a capacidade do governo Bolsonaro. Porque eu acredito que se nós tivéssemos hoje um governo do PT, não teria um auxílio de R$600. Outra, nós estaríamos desesperados, porque provavelmente estariam tentando imprimir dinheiro e abrindo o precedente do calote público, pedalada fiscal, onde a estabilidade do país, que está atrelado a uma responsabilidade do governo com os seus pagamentos, com as empresas de investidores, com o seu posicionamento, estaria sendo colocado de lado ou até mesmo no lixo. E o governo Bolsonaro está enfrentando os problemas de frente, está fazendo redução de estruturas dentro de autarquias, está otimizando dentro das relações possíveis de empresas, de estatais, a parte de gestão, de centro de custo e de reorganização de atividades. Temos várias obras que se tornaram um marco. A água, lá no Nordeste, até que enfim está chegando. Pois é. Né? Estradas que estavam paradas há mais de 40 anos estão pavimentadas e hoje caminhoneiros, carreteiros estão utilizando desse benefício. Talvez, diante de uma expectativa gerada por tanto tempo de suprimento da mão do PT, muita gente não consegue enxergar isso. Mas se nós formos contabilizar no papel todos esses trabalhos, todas essas mudanças, todos esses benefícios, acredite, se o governo Bolsonaro parasse hoje, já valeu. Ele já fez muito mais em menos de 2 anos do que 13 anos de PT. Isso eu não tenho dúvida. Exato. Olha, eu vou discordar, Paulo, em um ponto só. Tá? Ok. Deixa eu ver, você falou... Tá, vou começar. Eu vou falar pela segunda primeiro, segunda aqui. Primeiro, o que você falou de cortar as rebarbas, tal, começar a arrumar a casa, eu pensei aqui, é o saneamento básico da política. Exato. Né? É que nenhum político quer fazer saneamento básico, porque ninguém enxerga isso. Exato. Isso. Ninguém vai ver ali que ele fez ali, sei lá, colocou lá, encanou lá o cocô que fica lá boiando, a pessoa sai e não vê mais. Mas ninguém quer saber desse saneamento básico. Né? Quer fazer obras faraônicas. Eu chamo de submarino. Eu ia falar submarino, né? Passa na porta da pessoa. Segundo, você falou, se fosse o governo do PT, não teria esse auxílio de 600. Não, teria um de 1.000. Imprimindo dinheiro. Eles iam se endividar e falar, estamos fazendo. Depois que se dane. E depois que, sabe, junto com a imprensa, né? Aí fala, não, olha, mas a gente ajudou, a gente está passando agora dificuldades, o Brasil quebrou inteiro, mas por causa da pandemia. A culpa foi da pandemia e tal. O que eu achei engraçado, não sou economista, né? Mas eu fico só assistindo o que acontece. O Rodrigo Maia, óbvio que está querendo quebrar o Brasil pela economia, junto com a turminha dele lá na Câmara, né? Aí, quando o Bolsonaro veta, como ele vetou agora o lance da luz, tá, que foi muito bem explicado pelo Major Vitor Hugo, tá, que aconteceu o mesmo que aconteceu com a Dilma, né, porque nós íamos subsidiar parte das empresas elétricas, porque umas já tinham reajustado, né, o preço, outras não. Essas aí iam ter que subsidiar. E aconteceu a mesma coisa com a Dilma, depois nós íamos pagar a conta. Aí o Rodrigo Maia articulou lá para dar mais um benefício, eu não lembro qual benefício que era. Aí a turma do Paulo Guedes chegou e falou assim, tá, beleza, peraí.
acho que em 2 dias, eles foram lá e apresentaram. Tá aqui. Tiraram o dinheiro daqui, dali, remanejaram e tal. Aprovaram outro, né? Essa, eu não lembro qual que foi, mas eu lembro que o benefício, mas a matemática que eles estavam apresentando, eu parei tudo para assistir. Eu falei, esses caras são gênios. E o Rodrigo Maia fica puto com isso. Eles são gênios, eles conseguiram. Ah, precisa de mais esse benefício? Então toma. E não quebraram a economia continua andando, e nós estamos vendo os números agora, tá? Que eles estão melhorando, a Bolsa está subindo em meio a uma pandemia, chamando o presidente de genocida, que o presidente é culpado pelas mortes, que a gente sabe, não tem nada disso, né? O mercado está aí, beleza, então, estamos investindo aí, porque estamos acreditando. Uma coisa que eles não esperavam, Alexandre, como administrador, embora licenciado, represento a minha categoria da administração aqui na minha região, eu posso falar com bastante propriedade. Eles não contavam que o pequeno e médio empreendedor brasileiro compreendesse aquela dinâmica que por muitos anos foi ocultado e viesse a se posicionar pró-governo. O pequeno e o médio empreendedor sabe da necessidade de compor novas dinâmicas. Paulo Guedes faz um trabalho fantástico, mas não faz esse trabalho sozinho. Nós temos lá, por exemplo, Adolfo Saxida, que tem não só conhecimento, talento, mas conhecimento técnico. Um abraço para ele. Um grande abraço para o Adolfo Saxida, meu amigo também. Gente boa. E tantos outros técnicos que estão trabalhando para organizar pequenos segmentos. O agronegócio faz toda uma diferença, mas, por exemplo, hoje a construção civil está respirando forte, está pulsando, está contratando trabalhadores, está ajudando a segurar a economia. A indústria e o varejo de alimentos, de certa forma, está se desenvolvendo na minha região, na região metropolitana de Campinas, está crescendo. A indústria farmacêutica, como nunca, está se organizando. Eu não estou dizendo que a indústria farmacêutica está só ganhando, só lucrando em função da pandemia. Ela está se organizando, porque compreenderam que existe um governo federal sensível às questões de mercado. Nós temos uma indústria automotiva que estava acovardada, acanhada e já se posicionando como desistente do Brasil. Hoje elas conseguem olhar para o governo federal, encontrar as falas com propriedade e um projeto perene de desenvolvimento do país, e elas começaram a trazer montadoras que estavam em países vizinhos, como na Argentina, para dentro do Brasil. Empresas da Itália que estavam na China, estão cotando hoje, aqui na região metropolitana de Campinas, áreas para desenvolver centros de distribuição e de desenvolvimento de alguns produtos que eram fabricados na China por empresas da Itália. Isso no alto da pandemia, hein? No alto da pandemia. Então nós precisamos enxergar um pouquinho acima do muro, olhar atrás dos noticiários que trazem factoides e entender o que está acontecendo à nossa volta. A população de entendimento mediano começa a estar mais criteriosa e busca mais informações, seja através das redes sociais ou de canais como esse que eu estou aqui, nesse bate-papo, né, trazendo aqui, embora nem eu nem você estamos diariamente tratando e desenvolvendo no segmento político, mas nós temos condição de olhar ao nosso redor e trazer com propriedade a verdade. A verdade essa que muitas vezes é ocultada por canais como a Rede Globo, que todos nós sabemos que costuma se posicionar como rei. Aquele que paga mais, ela está junto. Não paga nada, ela desce o pau. Mais ou menos. Fiquei sabendo aí que a Globo está querendo se aproximar, né, do governo, através do Fábio Faria. Quem sabe a Globo não vai conseguir ajeitar as contas dela até 2022. É porque é muita podridão, né? A Globo, que no começo da pandemia desceu a lenha no presidente Bolsonaro porque ele estava usando máscara. E hoje a gente vê ela cobrando todo mundo usando máscara, né? Seria como... E é engraçado isso, né? Ajudou. Depois que passou de 10 mil mortos, aí a Globo começou a defender o uso de máscaras. Eu tenho esse vídeo, já joguei nas redes e jogo sempre nos perfis da Globo no Twitter, o mesmo vídeo.
Tá? Ainda colocaram a Organização Mundial da Saúde, que é, assim, ela é inútil, né? Não serve para nada. Né? Mesmo porque até o diretor-geral não é médico. Isso. E Bem lembrado. colocaram, Bem lembrado, bem né? lembrado. O TED da OMS não é médico. Eu também sei o Verdade. mesmo que ele de medicina. Né? Nós somos leigos. E aí colocaram um vídeo da OMS falando, olha, só use máscaras os que estão infectados. Eu, logo na pandemia, no começo da pandemia, fiquei assistindo 1, 2, 3, 4, 5 dias. Falei, o quê? Isso aí passa pelo ar? Eu vou comprar máscara. Fui lá e comprei. Senão não ia sair nem de casa, eu estava apavorado com isso, né? A Globo, ela vive um... Eu estava pensando hoje, não é que ela vive... Ela vive um dilema, né? Porque ela está com medo de sair do ar, porque é prometido, eles viram que tudo que o presidente prometeu ele está fazendo e vai continuar fazendo, né? Ela subverte a verdade, sabe? Eu estava pensando também daqueles empresários, que os caras são bilionários, mas querem, por exemplo, cuidar da educação. É tipo aquele velho bilionário que não tem mais o que fazer e falou, agora eu vou brincar de Deus, né? Mais ou menos Eu isso. vou brincar com o ser humano, eu posso agora. Né? E aí estão tentando derrubar o presidente Bolsonaro de qualquer jeito e só passam notícias negativas. A Folha chegou ao ponto de escrever o verbo despiorar. Eu fiz um Twitter sobre essa situação, né? E colocando qual era esse significado, né? E aí eu dizia, isso significa bombar, desenvolver, promover, recuperar, consertar. O despiorar do jornal, dentro daquela temática, significava só coisas boas. Porque, Isso. diante do contexto, eles estavam tentando desqualificar méritos do governo. Tentando desqualificar uma análise realizada por institutos de pesquisa seríssimos que registraram as pesquisas, que demonstram que o governo tem uma aceitação e que a população está sensível às mudanças. Mudanças essas que o PT ou a esquerda ou qualquer coisa que se levante nos próximos anos não vai conseguir oprimir ou acabar. Porque mais do que hoje, da mesma forma que eu e você nós estamos aqui fazendo essa live, tantos outros estão fazendo situações similares para o Brasil, se posicionando, dizendo, olha, somos a favor do governo federal, estamos juntos, estamos trabalhando, estamos prospectando as boas informações e fazendo aí um posicionamento contrário às imposições daquilo que um dia já foi forte e hoje está para a ladeira abaixo, chamado esquerda. Exato. O despiorar, muita gente interpretou assim, eles não querem falar bem do governo. Não, não é isso. Eles têm que falar mal. Quando você coloca um verbo negativo, tá? Ele não estava tentando fugir de elogiar. Estava fazendo o mesmo papel que a imprensa faz, que é de, mesmo falando bem, isso daí foi nós fizemos, eu fiz um exercício na faculdade de comunicação, né? A gente fez um exercício disso, de falar a mesma matéria, falando bem e falando mal. Aí eu fiz uma falando, como é que era? Eu fiz uma falando, eu juntei as duas, né? Como eles colocam o mas, né? Aconteceu isso, mas e você sempre vincula a pessoa a imagem negativa, a palavras negativas, né? Então o despiorar é piorar, né? Mesmo que ele signifique o contrário, você está vinculando uma imagem negativa, uma palavra negativa. Isso que você fala é muito importante, é parte do mecanismo da nossa língua. Por sinal, eu vou fazer uma fala aqui, não é uma fala de crítica, mas é lembrando um bate-papo que eu tive com um meu particular amigo, meu professor, Thomas Kollontai. Ele tinha um projeto de refundar o Brasil. E eu dizia para ele, Thomas, muda. O projeto é bom, a iniciativa é boa, as pessoas são boas, mas esse negócio de refundar, o que fica é o fundar. Vamos mudar esse contexto, mais ou menos o que você está dizendo agora. Então, despiorar. Respondendo a pergunta aqui de alguns colegas, entendendo que a nossa live fluiu tão bem que já faz 30 minutos que a gente está aqui, o Gabriel está perguntando o seguinte, o que aconteceria se imprimíssemos dinheiro apenas para investimentos públicos para as empresas estatais e grandes obras do governo? Gabriel,
imprimir dinheiro sem lastro, sem trazer sobre esse dinheiro uma comparação ou uma segurança em recursos, em riquezas, é fazer inflação, é não dar valor a esse dinheiro, é não dar valor a essa cédula impressa. Isso significa produtos aumentando, isso significa a possibilidade do disparo da inflação sobre produtos e serviços e, consequentemente, um impacto de retração na economia, onde taxa de juros, por exemplo, poderia subir de forma quase que instantânea diante de uma situação dessa. Deixa eu falar um oi para a galera que está aqui nos acompanhando. Eu acabei de falar aqui. Vivi, o seu Edson, Dona Salete, a Deca, a Ana Paula, a Leonice, o Gabriel, a Daniela, a Maria, a Márcia, a Ilana, Rodolfo Ilana, Conde, Rodolfo, Claudinete. Enfim, gente, todos que estão aí nos acompanhando, muito obrigado por estar aqui conosco. Alexandre, para a gente já ir finalizando a live, como diz o Tenente Coimbra, é live boa, não é live demorada, né? E as considerações finais, olhando para o cenário político e para tudo aquilo que nós já conquistamos de espaço, entendendo que estamos sendo perseguidos, entendendo que existe uma artimanha, uma armação contra a expressão, contra a liberdade, mas sabendo que nós estamos aqui resistindo. Qual que é a tua fala, afinal, aí para a galera que está nos acompanhando, de incentivo para continuar nessa pegada, lutando pela liberdade, pelo bem, pela família, pelos costumes, pela moral, pela ética e pelo Brasil? Bom, é o seguinte, a nossa vitória foi colocar um presidente de direita, tá? Que a esquerda nunca imaginou que isso ia acontecer e a gente mesmo falou, será que vai chegar, né? Vamos com calma, essa coisa de no primeiro ano ele deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Não, calma, não é assim. Eles ficaram aí não só 30 anos, não são esses 30 anos, eles vêm desde os anos 60. Tá? Então são 40 anos que eles estão aí indo devagar, fazendo trabalho de formiguinha. Eles, apesar de eles serem revolucionários, eles sabem que o trabalho deles é de formiguinha. Tá? Eles só têm essa aparência de revolucionários, que eles falam em revolução, mas é tipo o grantismo, né? Que eles estão usando. E estavam usando, né? E agora a coisa parou e eles estão reagindo. É o sistema reagindo, e quanto mais forte ele está reagindo, é porque nós podemos dizer que o antídoto a eles está fazendo efeito, né? Tenta encurralar um rato na quina ali da parede para ver o que ele vai fazer. Ele vai se armar inteiro e vai para o ataque. E é o que eles estão fazendo. Então, a gente está tomando porrada, mas por quê? Porque nós estamos no caminho certo, né? Se o presidente tomasse atitudes agressivas, né? Era tudo que eles queriam para dar um impeachment, e eles não conseguem dar um impeachment. Por quê? O Paulo explicou aqui como está a área econômica, né? Como a engrenagem, a administração do governo, e isso daí traz uma solidez para o presidente Bolsonaro, que o povo percebe isso. Aliás, hoje o presidente Bolsonaro assinou aí bilhões para produzir a vacina de Oxford. Sim. Você precisa ver, olha, até arrepio, cara, estou muito feliz. Eu vou baixar o vídeo depois para divulgar para o mundo. Vocês precisam ver a expressão excelente dele. Não estou falando por causa que ele se curou da Covid, estou falando da expressão dele de felicidade, tá? De ter dado esse passo para o Brasil. Eu conheci ele pessoalmente, eu ficava com ele, quando eu ia para Brasília, eu ficava terça, quarta e quinta colado com ele, porque o Eduardo sumia, né? Eu só encontrava o Eduardo no gabinete, então eu ia com ele de manhã, tá? Ele chegava às 7 horas da manhã na Câmara,
E a gente ficava até a noite, depois voltava todo mundo, né, junto, voltava 11, meia-noite, tinha umas votações. Um detalhe dessa informação que muita gente não sabe, ele chegava cedo e a agenda lotada o dia inteiro. Exato, exato. E Atendendo andando, todo mundo, atendendo todo mundo. atendendo, e andando para lá e para cá. E ele falava de. Você percebe que ele ama o Brasil, que ele queria fazer Sim. pelo Brasil e não pelo poder, né? Sim. Então, estamos caminhando. O governo conservador é isso. Se querem outra coisa, deveriam ter votado num revolucionário, num reacionário também, né? A gente tem que ter paciência. Nós estamos desconstruindo 40 anos de esquerda. Olha, você faz o seguinte, você abre a porta, você virou a esquina, tem um esquerdista ali, tem um maldito imundo ali, você fala, puta merda, até aqui tem isso. Sim, tem em todos os lugares. Eles se infiltraram em tudo. E a gente está caminhando, caminhando. Estamos tanto no caminho certo, estamos caminhando no caminho certo. Que a reação deles é essa que a gente está vendo. Chamaram até dois ícones da intelectualidade brasileira, Felipe Neto e a outra lá, aquela lá da bunda, a Anitta. Acabei de ver um vídeo da Anitta agora, ela falando ela quer atacar o agronegócio, a Anitta. Né? Ela quer atacar as vacas, a Anitta. Anitta, ó, seus parentes, né? Respeite seus parentes. E eles chamaram esse pessoal. É perigoso isso. Falando em comunicação, só para terminar, nem muito o Felipe Neto, porque o Felipe Neto, o negócio dele, é que quem segue ele é mesmo para ver Minecraft, essas coisas e tal. Óbvio que ele também influencia uma galera. Mas a galera da Anitta, essa sim. Essa aí, o que ela fala, eles seguem. Eu tenho uma amiga que faz eventos, ela falou assim, você não acredita. É raríssimo a gente conseguir uma agenda da Anitta, porque todo mundo, os clientes pedem a Anitta. Por quê? Porque ela lota. Ela é uma comunicadora, sim. Ela é comunicadora. Temos que respeitar porque ela tem talento. Sim, de fato e aquela ingenuidade dela, o pessoal dela não é o pessoal metido de um influenciador que fazia críticas de costume, como o Felipe Neto. O que ela fala, a Anitta, eles seguem. Quando ela fez lá aquela live com a loirinha lá, da Gabriele, lá da CNN, o pessoal deu risada. Eu falei, gente, por que vocês acham que a Gabriele, lá, que ela se acha o máximo da intelectualidade, fez uma live com a Anitta? Porque... Justamente pelo capital de público, capital de persuasão e galera que segue as falas dela. O pessoal da Anitta, se fala, faz. Se ela falar faz, esse pessoal faz. Né? Então é isso, gente. Passem o máximo de informações que vocês puderem, que tiverem. Vejam além da imprensa. Olha por cima do muro. Exato, como você falou, por isso que eu puxei essa, né? Faça o seguinte, assistam ao Jornal Nacional um dia inteiro, uma semana, assista uma semana só. Eu não aguento, assista e veja quantas matérias negativas eles falam do governo. Não existe matéria positiva, tá? E o próprio povo já está vendo isso. Eu converso com o cara da padaria, eles falam, não assiste Jornal Nacional. Deixa eu fazer aqui uma propaganda de um negócio que eu nunca acompanhei na minha vida e eu estou acompanhando e estou achando o máximo. TV Brasil. TV Brasil. Brasileiro, olha para o TV Brasil. O material está sendo muito bem desenvolvido. Embora seja algo ligado ao governo, mas a responsabilidade dos comunicadores ali é ímpar. A forma que eles tratam com seriedade, com compromisso da verdade. TV Brasil, assistam TV Brasil. É uma excelente opção nesse momento. Exatamente. Bom, e temos aí a nossa imprensa também, né, que eles chamam de fake news, mas não é. Você quer ver um canal bom? Um jornalismo, faz um jornalismo lá, jornalismo escrito, tá? É um site, é o Conexão Política. Conexão Política, eu quero dar uma outra dica aqui. Chama-se
Alta Vista News. Eu ajudei aí na organização dessa plataforma. Eu tenho lá um espaçozinho que eu escrevo algumas groselhas lá de vez em quando. E, lógico, Terça Livre. Do Terça Livre. Né? Exato. Eu falo do Conexão Política pelo seguinte, que eu já vi eles... conservador atacando. Por quê? Porque eles foram lá e colocaram uma matéria que era totalmente desfavorável ao governo. E colocaram lá, publicaram, não deram palpite. Podem ler, leiam lá e vejam se eles dão opinião. Quando eles dão opinião, eles colocam opinião. Tá? Sim. E, aliás, eu digo só uma coisa, só para terminar, né, nessa área de comunicação. Para mim, não existe jornalista isento. O cara que disser eu sou isento, ele está mentindo. Ele é um picareta. Ele não é jornalista. Exatamente. Ele não é jornalista. O cara que, se o jornalista chegar para você que está assistindo aí e falar eu sou isento, sabe o que ele está falando? Ele está falando que você é um trouxa, que sua mãe é uma vagabunda, bom, enfim, está ofendendo sua família e ofendendo você. Porque não existe jornalista isento. Para mim, jornalista isento é aquele que fala a minha bandeira é essa. Por quê? Porque quando você for assistir, você sabe exatamente como ele vai pensar. Eu estou fazendo uma releitura da palavra isento. Tá? O isento, para mim, é o cara que fala a minha bandeira... Eu sou de direita e eu defendo isso. E eu vou noticiar dessa forma. Então você sabe o que você está vendo. Lá nos Estados Unidos é assim. Sabe qual que é o ponto de vista que ele busca. Exato, você pega ali a CNN, você pega a Fox News, eles falam, eu sou de direita, outro fala, eu defendo o Partido Republicano, outro fala, eu defendo o Partido Democrata. Pronto. E assim, por que não CNN faz isso Brasil não é CNN americana, viu, gente? Exatamente. Não, Legal, eles foram para o mesmo caminho, né? Mas tudo bem. Obrigado pela sua participação, obrigado. Eu que agradeço. Por estar aqui conosco. Para mim é uma grande honra estar do teu lado, né? Admiro o teu trabalho, sempre estive olhando aí para a sua caminhada, para suas falas, de forma aguerrida, sendo um motivador, porque a gente sabe que você faz isso, na maioria das vezes, por convicção e por vontade própria. Né? Não é uma situação que alguém que liga para o Alexandre vai lá e fala, não, o Alexandre vai lá, se expõe e assume toda uma responsabilidade. Então, para mim, você é um herói. Obrigado, irmão. Obrigado. Um abraço para todos que estão nos assistindo. Deus abençoe a todos. Falou, valeu, abração.